E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora, professora de ciências, e na aula de hoje nós iremos corrigir a atividade que eu passei para vocês na segunda-feira, tá? Atividade sobre o sistema Sol, Terra e Lua. Então, eu quero que vocês, nesse momento, pausem esse vídeo e se você não pegou sua atividade, vai lá correndo pegar sua atividade para você corrigir direitinho, que depois eu quero receber essas atividades todas corrigidas com as respostas certinhas, certo? Bom, então, feito isso, vamos passar para a nossa correção de atividade, tá? Começando aqui pela nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: faça um desenho representando o movimento de rotação da Terra. Inclua os seguintes elementos: eixo de rotação da Terra, seta indicando o sentido da rotação, linha do Equador, setas indicando os raios solares e indicações do dia e da noite. Beleza. O que eu queria que vocês fizessem era um esqueminha um pouco parecido com esse aqui que eu fiz, tá? Não necessariamente vocês precisariam fazer desse jeito aqui que eu fiz. Aqui é só uma representação, tá bom? Mas vocês teriam que fazer o planeta Terra, como eu fiz aqui, tá? E tudo que ele tá pedindo aqui, nessas representações, tá? Tudo que a alternativa tá pedindo. Então, a primeira coisa que ele quer é o eixo de rotação da Terra. Gente, eu falei para vocês lá na minha videoaula que a Terra ela não tem um eixo reto. O eixo dela não é assim reto, tá? Ele é inclinado, fazendo com que a Terra tenha uma leve inclinaçãozinha assim, certo? Então, vocês deveriam fazer esse eixo de rotação aqui, ó, de forma inclinada e identificar como eixo de rotação, tá certo? Bem simples. Bem, a segunda coisa que ele está pedindo é a seta indicando o sentido da rotação. Então, pessoal, a rotação é o quê? Vamos relembrar, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, não é isso? Então, eu queria o sentido dessa rotação. E eu falei para vocês também lá no vídeo que a rotação ela se dava no sentido anti-horário, certo? Então, se vocês até quiserem escrever aqui anti-horário, eu recomendo, tá? No sentido oeste para leste. Então, tem esse sentido aqui, ó. Oeste para leste, certo? Então, escrevam aí. Além do eixo inclinado, tem que colocar o sentido da rotação. A terceira é a linha do Equador. Bom, eu falei também para vocês que a Terra ela era cortada por uma linha imaginária bem no seu centro, que eu tô representando para vocês aqui, ó, de rosa, não é isso? Então, deixa eu representar novamente. Essa linha aqui, ó, que eu tô tracejando de rosa, é a nossa linha do Equador. Ela divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, que é a parte de cima, e o hemisfério sul, que é a parte de baixo, não é isso? Então, a linha do Equador é essa linha aqui, ó, no centro. Então, vocês teriam que ter desenhado a linha do Equador, certo? Então, se você não fez isso, faz isso agora e escreve aqui, ó, linha do Equador. Bom, depois eu estou pedindo as setas indicando os raios solares. Então, vocês poderiam escolher de onde que os raios solares estavam vindo. Vocês que decidem se querem que os raios solares venham aqui do sentido leste ou do sentido oeste, tanto faz. Eu escolhi aqui, ó, no meu sentido leste. Vocês estão vendo esses risquinhos aqui amarelos? São os meus raios solares, tá? E por fim, a indicação do dia e da noite. Então, se os meus raios solares estão vindo nesse sentido, isso significa que essa parte aqui, que eu vou tracejar para vocês observarem, essa parte que eu tô tracejando em amarelo está sendo iluminada pelo sol. Se ela está sendo iluminada pelo sol, então significa que aqui tá de dia, não é isso? Enquanto isso, no outro lado, esse lado que eu tô tracejando para vocês aqui em azul, e não está sendo iluminado pelo sol, está escuro, então é à noite, certo? Então, nessa questão, eu só queria que vocês fizessem isso. Se você não fez, corrige, porque eu vou querer receber depois a atividade corrigida, tá bom? Bom, perfeito. Feito isso, vou colocar meu esqueminha aqui.
Vamos passar para a segunda questão. A segunda questão está falando o seguinte: analise e responda. Na situação representada, quais são as estações do ano nos dois hemisférios? E aí essa questão, eu coloquei uma imagenzinha para vocês observarem, que eu vou projetar essa imagem aí na tela, tá bom? Para vocês. Bem, essa imagem tá tendo uma representação aí do planeta Terra, raios solares e etc, não é isso? E aí a primeira coisa que eu vou recomendar para vocês, todas as vezes que vocês forem responder uma atividade que tem alguma imagem, você observa bem a imagem para não errar a questão, tá? Seja uma atividade que você esteja fazendo ou seja em uma prova. Bem, mas feito isso, vamos tracejar a imagem. Então, eu falei para vocês que a Terra ela não tem um eixo reto, né? Ela tem um eixo inclinado. Então, esse aqui é o eixo da Terra. E a Terra ela tem dois hemisférios, o hemisfério norte, a parte de cima, e o hemisfério sul, a parte de baixo, não é isso? Bem, então eu quero saber aqui nessa questão sobre estações do ano. Então, você vai ter que observar. Se eu tô falando de estação, eu tô falando de intensidade de raio solar, eu tô falando de posição da Terra, não é isso? Porque a estação do ano, ela tem aí essas duas influências. Tanto o eixo de inclinação aqui, quanto o sentido, a posição do planeta Terra na sua órbita. Então, vocês observem bem a intensidade de raios solares nessa imagem. Vamos observar. Concordam comigo que essa parte aqui, ó, do hemisfério sul está sendo mais iluminada do que o hemisfério norte? Olha o tanto de iluminação aqui no sul e o pouquinho que eu tenho aqui no norte. Então, isso aqui está representando um verão. Se eu tenho uma maior quantidade de raio solar aqui, significa um maior aquecimento. Então, isso significa que o hemisfério sul está passando por um verão. Enquanto aqui no hemisfério norte, eu tenho uma menor quantidade de raios solares, não é isso? Então, isso significa que o hemisfério norte está passando por um inverno. Certo, gente? Beleza. Então, vocês já matam a alternativa A. Na situação representada, quais são as estações do ano nos dois hemisférios? Fácil. Então, no sul, eu tô tendo um verão, enquanto no norte, eu tô tendo um inverno. Certo? E a alternativa B pergunta: em que mês do ano essa situação ocorre aproximadamente? Lá no vídeo tem um esqueminha de uma simulação de verão no hemisfério sul. E lá tem dizendo o seguinte, que o verão no hemisfério sul acontece no mês de dezembro a março. Então, o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte se dá nessa data, de dezembro a março, certo? Beleza, perfeito. Facinho também, né? Então, vamos passar para a nossa terceira questão, tá? Vou colocar assim para vocês observarem melhor. Beleza. Então, vamos lá. Faça um desenho para representar o movimento de translação da Terra. Inclua os seguintes elementos. Gente, vocês devem estar me achando muito chata, falando, ah, meu Deus, essa professora só coloca desenho pra gente fazer, não é isso? Mas, pessoal, vocês fazendo um desenho é mais fácil de vocês imaginarem uma coisa, né? Você com algo visual é melhor do que eu só falar ou do que só vocês lerem. Então, se vocês reproduzirem isso, fica mais fácil de vocês entenderem. É por isso que eu tô falando desenho, pra vocês aprenderem direitinho o conteúdo, tá bom? Não me odeiem, não fiquem com raiva de mim, por favor. Então, eu queria que vocês fizessem um desenho. Eu queria que vocês fizessem um desenho para representar o movimento de translação da Terra, não é isso? Então seria um desenho um pouco parecido com esse aqui que eu fiz. Todo mundo tá vendo? Não sou muito boa de desenho, mas vamos lá. Então, nesse desenho um pouco parecido com esse aqui que eu fiz. Todo mundo tá vendo? Não sou muito boa de desenho, mas vamos lá. Então,
nesse desenho eu queria que vocês representassem o Sol, né? Então, eu já representei o Sol aqui no centro. O meu Sol tá pequenininho pra eu rabiscar pra vocês, mas vocês podem fazer o Sol maior que a Terra, tá bom? Que vocês sabem que o Sol é bem maior que a Terra, né? Então, aqui no meio eu tenho o Sol, então eu já representei o primeiro elemento. A órbita da Terra, então, a Terra ela faz uma órbita ao redor do Sol, tá? A órbita é esse caminho aqui que a Terra percorre ao redor do Sol, tá? Isso aqui eu chamo de órbita. E ela não é, como eu falei pra vocês, ela não é circular. Ela é elíptica, em forma de uma elipse. Uma elipse tem uma forma oval assim, tá? Então, vocês vão fazer a órbita bonitinho assim, um pouco oval, tá? Beleza, então, vou representar aqui a órbita da Terra, tá bom? Se você não fez um esqueminha assim, mais uma vez, corrige aí e faz, tá? Perfeito. Aí eu quero uma seta indicando o sentido da translação. Gente, a translação, ela também se dá no sentido anti-horário, significa no sentido oeste para leste, né? Então, a translação, ela tem esse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário, tá bom? Oeste para leste. Então, vocês indicariam uma setinha assim, tá bom? Façam várias setinhas ou façam uma só, fica a critério de todo mundo, tá bom? Precisa fazer igual o desenho da professora Débora, ou então pode fazer um desenho melhor que da professora Débora, vocês que mandam, tá bom? Então, façam uma setinha aí indicando o sentido da translação até completar o desenho. Perfeito. Então, vou colocar aqui sentido da translação. Perfeito. Feito isso, eu vou querer a eclíptica, tá? Então, quando eu falar em eclíptica, eu tô falando em eclipse. Eclíptica lembra eclipse, não é isso? Então, vocês poderiam fazer uma representação de eclipse solar ou lunar, vocês que mandam, tá? Nessa minha representação, eu escolhi fazer uma representação de um eclipse solar. Vamos relembrar o que é um eclipse. Um eclipse é quando um astro se sobrepõe ao outro. Significa que um astro fica aqui em fileirinha com o outro. Filinha indiana. Um vem aqui, Terra, Sol, Terra, Lua, Sol, desculpa. Ou Lua, Terra, Sol, tá? Parece um trava-língua, né? Mas é assim. O meu eclipse que eu escolhi foi o eclipse solar. Por quê, professora? Esse eclipse é um eclipse solar. Gente, o eclipse solar acontece quando eu tenho a Lua entre a Terra e o Sol. Então, a Lua está aqui no meio desses dois astros, tá bom? Então, se eu fosse representar um eclipse lunar, eu ia colocar a minha Lua aqui, nessa órbita aqui, tá? Porque aí eu teria Lua, Terra, Sol, tá bom? Mas eu tô representando um eclipse solar. Então, basicamente, vocês só iam colocar a Lua na sua orbitazinha, porque vocês sabem que a Lua gira em torno da Terra. Então, vocês teriam que fazer a orbitazinha da Lua, colocar ela aqui no sentido Terra, Lua, Sol, ou no sentido Sol, Terra, Lua, tá? Vocês que mandam também, certo? E iam representar se é um eclipse solar ou um eclipse lunar. Então, se você não fez isso, faça, beleza? Facinho também, né? Bem... E o último tópico, eu queria que vocês fizessem a Terra e seu eixo de rotação em ao menos duas posições diferentes da órbita. Então, eu representei duas direções diferentes. Aqui eu coloquei a minha Terra aqui, nesse sentido aqui, tá? Nesse lado. E coloquei a minha Terra no outro. Vocês poderiam colocar a Terra aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, vocês que mandam. Mas eu queria ela em duas posições diferentes para vocês verem como que ela gira em torno do Sol, tá bom? E isso vai influenciar lá nas estações do ano e tudo mais. Todas as alterações que vocês sabem que o sentido de movimento de translação da Terra causa, né? Então, eu queria que vocês fizessem um esqueminha basicamente assim como o meu, tá bom?
como eu já falei, não precisa ser igual ao meu. Eu não quero que vocês façam igual. Eu quero que vocês representem as mesmas coisas que tem aqui, do jeitinho de vocês, tá bom? Beleza, então eu vou tirar aqui meu esqueminha de novo. Então vamos passar para a quarta questão. A quarta questão está falando o seguinte: como são as estações do ano onde você vive? Existe muita variação de temperatura ou de chuva? Que outros fatores variam? Essa resposta é uma resposta mais pessoal, né? Porque se eu estivesse falando com a galera lá de São Paulo e eu fosse professora deles, nós estaríamos falando de regiões diferentes, tá? Porque São Paulo está posicionado em um local do Brasil e o Piauí está em outro, e eu moro no Piauí, né? Porém, tá mais fácil de eu falar para vocês essa resposta porque nós moramos no mesmo estado, que é o estado do Piauí, no Nordeste do Brasil. Bom, gente, vocês devem perceber que aqui não tem muita variação de estação do ano. A gente consegue perceber apenas duas, né? Que é o verão e o inverno. A gente não consegue perceber muito bem a primavera, o outono. E também não tem muita variação de temperatura aqui. Aqui ou chove ou faz sol. Muito sol, né? Bom, então, as estações do ano onde a gente vive, vocês teriam que colocar que não há muita variação. Não tem muita variação de temperatura, né? Então, vocês vão colocar, não existe muita variação. E tem chuva, né? Tem chuva, porém a chuva não é tão intensa quanto em outros lugares do Brasil. Chove um pouco, mas não é muito. A gente não tem um inverno tão perceptível quanto outros lugares, né? Bem, e que outros fatores variam? Essa resposta é mais uma resposta interdisciplinar que vocês iriam pensar nas coisas que vocês já estudaram lá em geografia sobre relevo, sobre clima, que a gente vai ver na nossa próxima aula, é sobre clima. Então, vocês já é uma coisa para vocês irem pensando aí que outros fatores variam aí nas estações do ano daqui. Então, vocês poderiam ter colocado o relevo daqui onde a gente mora, né? Que é diferente. O clima da nossa região também é diferente, então vocês iriam trabalhar com todos esses fatores aí, tá bom? Então, como eu já falei, é uma resposta mais pessoal, tá? Mas se você não entendeu, agora eu estou explicando como vocês deveriam fazer a nossa quarta questão, beleza? Beleza, então vamos passar para a quinta questão, rapidinho. A quinta questão fala o seguinte: analise a seguinte afirmação. A Lua tem sempre a mesma face voltada para a Terra. Por causa disso, existe um lado da Lua que nunca recebe luz. O lado oculto da Lua, ou o lado escuro, a força negra da Lua. Se a gente estivesse falando em Star Wars, né, seria o lado da força, ou o lado negro da força. Mas enfim, não estamos falando de Star Wars, estamos falando de Lua. Beleza, gente? Vou pegar o meu esqueminha de novo aqui pra vocês, que tem o movimento de translação e tem a lua, pra não precisar desenhar outra lua. Não precisava vocês desenhar uma lua. Eu só quero que vocês entendam, só vou explicar pra vocês como que isso funciona. Eu falei pra vocês que a lua, lá no meu vídeo, tá? Que a lua, ela tem 3 movimentos, tá? O primeiro deles é o movimento que ela executa em torno da Terra, tá? A Lua é um satélite natural porque ela gira em torno de um planeta. No caso, esse planeta é a Terra. Então, ela gira aqui, ó, faz essa orbitazinha aqui que eu desenhei em marrom para vocês verem. O outro movimento que ela faz é ela gira junto com a Terra, entenderam? Então, além de ela girar aqui em torno da Terra, ela gira junto com a Terra no movimento de rotação. Ela tá girando. Então, imaginem. Vou pegar aqui um bocal de sacaneta aqui para vocês verem. Imaginem, aqui seja a minha Terra, esse pincelzinho aqui vermelho é a Terra e esse bocalzinho é a Lua. Então, enquanto a Lua tá girando aqui em torno da Terra, a Terra tá girando. Então, meio que a Lua tá, ó, sempre aqui girando e a Terra também, né? Então, é esse movimento que a Lua executa. O terceiro é junto com a Terra no movimento de translação. Então, enquanto a Terra está girando em torno de si mesma, a Lua está girando em torno da Terra e a Terra junto com a Lua estão girando em torno do Sol. É uma bagunça, né? Uma farofa. Mas são esses 3 movimentos, tá? Movimento em torno da Terra, movimento de rotação junto com a Terra e o movimento de translação junto com a Terra. Enfim,
Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, como a Terra está sempre girando, nunca para de girar, e a Lua está sempre girando em torno da Terra, isso significa que, ó, tem um lado da Lua, por exemplo, imaginemos que esse lado aqui, ó, seja o lado da Lua que está sempre iluminado, tá vendo? E esse lado oposto é o lado da Lua que a gente não consegue ver. Então, se ela está sempre girando em torno da Terra, significa que tem um lado aqui dela que a gente nunca consegue ver. Esse é o lado escuro da Lua, tá bom? Então, vocês entenderam, pessoal? Ó, ela está sempre girando aqui, ó. Então, a face que a gente consegue ver da Lua, o lado visível dela é sempre esse. Esse lado aqui, ó, tá sempre oculto. É o lado escuro da Lua. Nós não conseguimos ver esse lado, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui, concordam com essa afirmação, tá bom? Quem não colocou aí, corrige. Coloque aí, concordo com essa afirmação, certo? E vocês vão explicar a sua resposta. Vocês vão explicar que a Lua executa um movimento em torno da Terra e a Terra está sempre girando, por isso que a gente nunca consegue ver o outro lado. Vão explicar com as palavras de vocês, tá bom? E vocês vão fazer um desenho para explicar isso. Então, vocês vão fazer um desenho parecido com esse aqui que eu fiz para vocês, tá bom? Beleza. Então, vamos continuar. Bem, então vamos continuar na nossa sexta questão, tá? Então, a sexta questão fala o seguinte: levando-se em consideração um observador posicionado no hemisfério sul, quais fases da Lua estão representadas no esquema abaixo? Então, gente, imaginem que vocês estejam observando a Lua durante um período de 27 dias e 8 horas, que é o período que dura o ciclo da Lua, né? E aí, durante um período de tempo, vocês vão observar que a Lua muda, né? Todo mundo sabe, todo mundo já observou a Lua, não é possível que ninguém tenha parado para observar a Lua. E vocês conseguem perceber que a Lua, ela muda de fase, não é isso? Ela tem suas fases. Bem, então vocês podem tomar como partida a Lua cheia ou a Lua nova, tá bom? Para vocês saberem quais são as fases representadas. Eu vou tomar como partida aqui a minha Lua nova, tá? A Lua nova está posicionada entre o Sol e a Terra. Então, essa é a representação bem aqui, ó. De novo, o esquema salvando de novo. Então, Lua nova é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Tá nessa posição aqui, ó, entre eles dois. A Lua, a gente não consegue ver ela direito. Então, é mais ou menos assim escuro que ela fica, tá? Então, pessoal, por que isso acontece? Uai, porque ela tá... Essa parte dela aqui, ó, não tá sendo iluminada, né? Somente o lado escuro da Lua tá sendo. Essa parte aqui, ó, tá bloqueada. Então, é por isso que a gente não consegue enxergar muita luz, não é isso? Então, vocês já matam que aqui, ó, a D, a lua escura, né? É a lua nova. Então, vocês vão colocar lua nova na D. Bom, depois da lua nova, vocês sabem que a lua vai crescendo. Ela vai mudando a sua posição aqui, ó, vai girando em torno do eixo da Terra e vai mudando, vai sendo... Imaginem, essa lua aqui passou alguns dias, veio pra cá, né? Então, ela já começa a receber parcialmente, ó, uma luz do sol, ó. A luz do sol não tá mais bloqueada, consegue atravessar parcialmente parte dela, não é isso? Então, quando a lua tá nessa posição, eu digo que ela tá crescente. Então, se aqui era a lua nova, essa lua aqui, ó, a lua A vai ser a lua crescente. Bem simples, né? A B tá perceptível que ela tá cheia, né? Ela tá muito iluminada. Então, quando a lua tá totalmente iluminada, de novo o esqueminha, significa que ela tá aqui, ó, desse lado aqui, ó, atrás da Terra. Por quê? O Sol tá emitindo sua luz aqui, ó, e toda essa face da lua aqui, ó, tá sendo iluminada. Conseguem perceber isso? Então, beleza. Então, quando o Sol ilumina toda a face da lua, significa que ela é lua nova. E depois ela vai se escondendo novamente, né? De novo o esqueminha. E depois ela vai, ó,
girando aqui em torno do seu próprio eixo, girando em torno do eixo aqui da Terra, né? Que ela faz. E aí, parcialmente, ela começa a se esconder de novo. E aí, nessa posição aqui, parte dela apenas está iluminada. Então, eu digo que ela está minguante. Gente, vocês sabem, né? Quem é meu aluno sabe que a minha letra não é lá essas coisas. Mas eu tô falando aqui pra vocês, então vocês estão entendendo, né? Porque se fosse depender da minha letra, meu Deus. Mas enfim, se vocês não entenderam, depois eu respondo e tiro todas as dúvidas de vocês, tá certo? Não se preocupem. Por fim, vamos passar para a nossa sétima questão, pessoal. A sétima questão está mostrando dois esquemas, um esquema 1 e um esquema 2, tá? Então, se eu tenho uma posição aqui, eu vejo um monte de cone, vejo Sol, Terra, Lua, um monte de cone, Sol, Terra, Lua, eu já sei que isso aqui é eclipse, a questão já está falando de eclipse, beleza? Então, a letra A está perguntando aqui o que representa a letra A e B nos dois esquemas. Vocês já localizam a letra A e já localizam a letra B. A letra A e a letra B, beleza. Aí vocês lembram lá do meu vídeo de eclipse, né? Que eu falei pra vocês que no eclipse eu tenho duas regiões. A região que é parcialmente iluminada, a região parcialmente iluminada que eu chamo de penumbra, e a região que é totalmente escura, tá? Porque um astro tá bloqueando lá a luz. Então, aquela região totalmente escura é a umbra. Beleza? Então, totalmente escura, umbra, novamente. E parcialmente iluminada é a penumbra. Então, vocês vão escrever aí que a A é umbra, vou colocar solzinho de umbra. E a B, penumbra. Então, quem errou, corrige aí, tá bom? Na letra B, a alternativa está pedindo o seguinte: indique qual esquema que representa o eclipse lunar e qual é o eclipse solar. Essa questão é muito fácil, porque vocês vão observar a posição da Lua, tá bom? Todas as vezes que eu pedir qual é o eclipse lunar e qual é o eclipse solar, vocês vão observar a posição da Lua para matar a questão, beleza? Então, no esquema 1, eu tenho Sol, Terra, Lua, não é isso? No esquema 2, eu tenho Sol, Lua, Terra. Então, todas as vezes, pessoal, todas as vezes que eu tiver Sol, Terra, Lua, a Lua tá em último lugar. Então, significa que é o eclipse lunar, certo? Então, o lunar é o esquema 1, beleza? E todas as vezes que eu tiver Sol, Lua, Terra, é só vocês pensarem, a Lua tá perto do Sol. Então, isso significa que o solar é o 2, beleza? Bem simples. Letra C tá falando o seguinte: indique qual a posição A ou B se pode observar um eclipse total ou parcial. Beleza, vamos voltar lá para aquela questão de umbra e penumbra. Gente, eclipse total eu tenho tudo escuro, beleza? Tenho tudo escuro. Então, significa que é na região escura do Sol. Desculpa, na região escura do eclipse, tá bom? Então, a região escura sempre será a umbra. Essa região aqui, ó, tá? Então, eu vou observar um eclipse total. Então, vocês vão colocar total na região A, não é isso? E parcial já tá dizendo, parcialmente a luz do Sol tá passando. Então, o parcial é na penumbra. Beleza? Então, vocês vão colocar B. Bem simplesinho, né? Tranquilaço. Em qual fase se encontra a Lua no esquema 1 e 2? Aí vocês vão relacionar aqui, ó, eclipse com fase da Lua. Olha só que interessante. Mas isso é bem fácil, porque é só vocês pensarem. Eu falei pra vocês, até usando esse meu esquema aqui, que tá todo só o bagaço de rabisco, mas eu falei pra vocês que a Lua nova, gente, ela fica entre a Terra e o Sol. Se ela tá entre a Terra e o Sol, significa que a Lua tá no meio. Em qual desses a Lua tá no meio? Nesse 1? Não, né? No 1, a Lua tá aqui, ó, atrás da Terra. Ela tá entre o Sol e a Terra no esquema 2. Então, se ela tá entre o Sol e a Terra, significa que ela tá a Lua nova, beleza? Então, Lua nova.
está no esquema 2, enquanto a lua cheia está no esquema 1. Facinho, né? Tranquilaço. Então, gente, foi essa a aula de hoje. Ficou bem extensa, né? Mas eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Se você não acertou, corrige aí, beleza? Tá simplesinho. Tá mingau de aveia isso aqui, né? Então, beleza, pessoal. Foi isso. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula.